Olá pessoal do cursinho Darcy Andrade, eu sou o professor Márcio Carvalho e a gente vai aproveitar essas semanas que não está tendo aula presencial para tentar fazer uma aula diferente através de vídeos seguidos de questionário. Como a gente já falou nas primeiras aulas, a gente vai trabalhar com História do Brasil e lembrando, né, que a História do Brasil ela é estudada em três períodos: período colonial, o período imperial e o período republicano. Vou começar a contextualizar novamente um pouco o período colonial para os que entraram depois. O período colonial, né, que vai de 1500, ou seja, desde a chegada dos portugueses até 1822, foi o período maior da história do Brasil. Se a gente pegar a história do Brasil, que tem 520 anos, fomos colonizados por 322 anos, ou seja, isso reflete muito do que é a história do Brasil. É um país que foi colonizado mais da metade, né, de sua vida. É importante, né, essa abordagem crítica e reflexiva para entender os dias de hoje. Talvez muito do que a gente vive hoje no Brasil é reflexo, né, de um país que nasceu e foi colonizado por tanto tempo. Espero, através desses pequenos vídeos, né, contribuir um pouco com o pensamento da história. E lembrando que em seguida aos vídeos a gente vai estar postando algum questionário relacionado sempre ao vídeo para que a gente tenha uma sequência, né, de trocas de experiência, trocas de saberes. Bom, nessa primeira aula da história colonial, vale lembrar que a gente tem muitas referências, né, à chegada dos portugueses, mas muito pouco, né, em relação à história do outro, né? No caso, o outro seria o índio, que foi colonizado no primeiro momento e que não há registros, né, dessa história, e em seguida a vinda, né, dos africanos para o Brasil sendo escravizados, né, e também há pouco da história da África. Então a história que a gente conta, né, essa história do Brasil, Brasil colônia, ela é uma história contada por europeus que colonizaram o Brasil, mais precisamente os portugueses. Vale lembrar, né, que há já estudos, né, tanto da civilização indígena quanto da civilização africana, mas ainda muito pouco. Principalmente para o que é cobrado no Enem, nos vestibulares, ainda é cobrado, né, uma questão eurocêntrica, ou seja, aquela história de que o português contou ao chegar aqui. Então, assim, a gente vai tentar fazer essas abordagens, né, pensando sempre no Enem e no vestibular, mas também de formas diferenciadas para tentar entender um pouco esse olhar do outro. Então, em seguida a esse vídeo aí, eu vou estar postando alguns poemas relacionados à nossa última aula, que é a vinda, né, dos africanos para o Brasil, como vieram, né, onde ficaram, foram trabalhar onde. Então, um pouco dessas questões a gente vai estar abordando através de alguns poemas. Lembrando também que esses poemas, né, são de abordagem assim, crítica e reflexiva. Nas próximas aulas a gente vai estar trabalhando também com ideias de filmes e músicas, também para tentar entender um pouco da história do Brasil. Só para explanar, né, a questão assim, de como que a música e o filme ele é abordado. Né? No último vestibular da Unicamp, foi cobrado como obra literária o disco do Racionais, Sobrevivendo no Inferno, onde você tinha que acompanhar toda a obra, né, do CD com as músicas para fazer uma interpretação e em seguida, né, poder fazer um vestibular. Então, assim, nesse primeiro momento quero, né, dar as boas-vindas para quem estiver assistindo esse vídeo. A gente vai fazer esses vídeos pequenos, assim, de 5 minutos, mas que espero que contribua para que vocês continuem, né, pegando firme aí nos estudos e que quando a gente voltar para a sala de aula, voltar a se ver pessoalmente aí, a gente dê continuidade de forma presencial e sempre, sempre, sempre refletindo sobre a história, principalmente a nossa história, né, a história do Brasil, do povo brasileiro. Ok? Um forte abraço e espero vocês aí nas respostas dos questionários, hein? Até!